Vamos lá. Olá, Silvana. A gente está entrando novamente, tá? A professora Gisele está chegando aí. Já mandei aí, Gi, ver se você consegue visualizar. Você consegue visualizar, já mandei. Esse faz parte dos testes da internet, né? Tá, para mim tá aparecendo aqui que o convite saiu. Agora, Agora, pronto, agora foi. pronto. Melhorou, será? O dólar melhorou. Boa noite de novo a todos. Professora Gisele vai estar dando continuidade, né? Mas eu acho que vale a pena, Gis, é só fazer um resumo inicial, como você tinha começado, para a gente dar continuidade. Vamos lá, fique à vontade. Pronto, então vamos retomar. A gente estava falando, então, ó, Sérgio, É. amigo meu, acabou de entrar aí. A Érica também aí, ó, já fazendo jus. Não conhece. Ela que não viesse, pois é. Digo mesmo. Então, retomando, gente, estava falando das dificuldades que nós tínhamos ali naquele primeiro momento de infraestrutura. E essa foi o principal ponto assim de discussão lá o ano passado, no primeiro semestre do ano passado, na universidade, de como garantir que esses estudantes participariam dessas atividades remotas, né? Como que a gente garantir que eles iam ter condições e recursos para participar das atividades? Então, se a gente pensar na internet, que a gente está vendo aqui agora, a questão do acesso, não é fácil para todo mundo. Então, o pacote de dados precisava ser um pacote de dados que desse condições para que esses alunos estivessem conectados durante 2, 3 horas todos os dias, né, para assistir essas aulas. E muitos não têm condições não tinham esse pacote de dados. Naquele momento também não iam ter condições de adquirir esses pacotes de dados, já que a gente também estava falando de um momento em que muitos desses alunos perderam seus empregos e os seus pais também estavam com dificuldades financeiras ou a pessoa que ajuda na manutenção aqui. Então, como que a gente ia garantir isso, né? Se a gente for pensar também em equipamentos, era outro desafio. A gente sabe que nem todo estudante dispõe de um computador em casa. Muitos utilizavam os espaços da própria universidade, né, durante o dia para poder fazer os trabalhos, usar os computadores da universidade. Então, como que a gente poderia garantir que esse estudante ia ter acesso a um smartphone? Hoje em dia, todo mundo tem. Mas será que o telefone disponível para esse estudante dava conta de que ele conseguisse assistir as aulas e fizesse as atividades, e ler as leituras de texto, tudo numa tela de computador? Desculpa, de celular? Como garantir isso, né? E um outro ponto importante também para a gente pensar é no próprio espaço físico que se coloca. E esse é um desafio para docentes quanto para os alunos, porque o nosso espaço doméstico passou a ser o nosso espaço de trabalho. Então, nem todo mundo tinha uma estrutura montada em casa de um gabinete, de um escritório, onde você pode usar para trabalhar. Então, no início do processo, era muito delicado isso. Onde que essas pessoas iam trabalhar, onde que essas pessoas iam se organizar enquanto para abrir a sua câmera, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, para poder me mostrar nessa câmera, se eu não tinha um espaço apropriado para isso. Então, isso tudo eram questões que foram levantadas no início, porque antes da gente. A gente precisa falar uma coisa importante, que é mais entre ensino remoto e o que a gente está falando do ensino à distância, né? Ensino à distância, eu tenho o material está disponível para ele numa plataforma, num
Moodle, onde ele vai no tempo dele. E o ensino remoto é uma outra modalidade, onde eu estou falando de um ensino ao vivo, via internet, mas é ao vivo. É. Outros tempos e outras estruturas, né? Essa dificuldade da infraestrutura precisava ser pensada no início, e isso foi uma discussão muito importante que hoje, desse desafio da estrutura, a gente precisa também discutir o próprio processo de ensino-aprendizagem nessa modalidade remota. Porque para mim, por exemplo, era algo extremamente novo. Nunca tinha dado aula de maneira remota. A gente fazia uma ou outra conferência, às vezes você participa de uma banca, que um convidado do exterior fazia isso por videoconferência, mas era uma coisa pontual. Outra coisa é você fazer um processo de ensino e aprendizagem com 27 estudantes, no meu caso, que são agora 27 estudantes no meu componente, e você acompanhar, você avaliar e você pensar num processo que dê conta da construção do conhecimento com esse estudante de maneira virtual. Que pra gente era algo extremamente novo, né? Ainda é algo novo e desafiador de como fazer isso. Então, a UFB abriu um canal chamado UFB Movimento, onde está diversos cursos que a gente teve a oportunidade de fazer, de como mexer na plataforma, de como utilizar o Moodle, de como utilizar. Mas isso não se deu de maneira que você vai ter um tempo para você se capacitar e depois. Tá travando um pouquinho de novo. Gente. Pronto, pode só continuar. para mim. Agora a gente está te ouvindo de volta. De novo? Só para mim. Ele tá travando de vez em quando seu áudio, Gi. Tá ouvindo? Mas dá para ouvir, eu tô te ouvindo agora. Tá ouvindo? Porque quando você fala, ele trava o meu. Quando eu falo, ele trava o seu. Não tá. Mas a gente tá ouvindo aqui, pode falar. Mas tá dando pra gente ouvir, né? Pronto. Vocês vão parar, vão se capacitar, vão aprender como é que faz e depois a gente vai montar. Não foi assim que aconteceram, né? E paralelo a isso tudo, a gente teve muitas discussões políticas mesmo dentro da universidade, de como é que vai ser, como que a gente vai fazer essas aulas, que tipo de apoio, que tipo de suporte a gente vai ter. E tinha ainda a pressão da volta da aula presencial, né? Então, todo dia era um flash novo, uma novidade. Se vai voltar, se não vai, como é que a gente voltaria, um plano de contingência, não vai ter plano de contingência do ensino-aprendizagem. A primeira coisa que a gente também precisa eu pontuo muito que Tá travando de novo. O próprio tempo, o tempo de aula, né? No ensino presencial, hoje, desses 50 minutos, você parar uma aula 30 minutos, 45 minutos. Sim. No ensino remoto, eu não posso tudo para 50 minutos numa aula de 50. Muita perda. A gente tem muita perda aqui de conexão. Então tem um tempo de tá me ouvindo? Tá tudo certo? A gente tenta projetar. Tô entendendo. Alguém quer responder, sabe? Não é no presencial. Acorda. A gente quer projetar uma tela, você tem um tempo de carregar essa tela. Todo mundo tá vendo, já tá bom. Então, assim, se você tem 50 minutos de aula, você precisa pensar num conteúdo para 30 minutos. Porque 20 minutos aí nessa brincadeira você vai perder. Entre aluno que tá conseguindo entrar na sala e você tá lá no WhatsApp tentando resolver com ele como é que ele vai entrar.
manda outro link, sai da sala, volta, enfim. Então, é necessário enxugar esses conteúdos. Lídia Cidreira, que está aqui comentando, falou uma coisa que é bem interessante, Um Gisele. outro tempo. O processo é desafiador para ambas as partes, né? Tanto para o docente quanto para o discente nessa situação de aula remota, né? Nesse mundo novo. Acaba sendo, é desafiador para os dois lados. É desafiador para a gente que está na tentativa de implementar esse ensino aí para todo mundo, né? Mas também para o aluno que precisa se movimentar, mesmo perante diante das dificuldades, mas entender como pode, inclusive, sugar a possibilidade de aprendizado, né? Porque isso é muito importante. Estou traduzindo aqui o que Lídia trouxe para a gente aqui no chat. Não, claro, ainda tem isso, né? Pensar também, por exemplo, no presencial, a gente tem a linguagem corporal. Então, eu estou dando aula aqui, mais ou menos se eles estão entendendo, se eles não precisam me dizer, verbalizar isso, né? Pela postura e pelo engajamento deles ali na participação, a gente consegue ter uma ideia. Então, como que eu vou saber se eu estou falando aqui e eu estou falando para, né? Se eu estou falando ou não. Tenho esse tempo de resposta. Sim. Então, é difícil a gente perceber esse desenvolvimento. Fica muito mais sutil os pequenos detalhes ali e a gente não consegue captar isso, né? Então, essa questão do tempo, para mim, é algo desafiador no ensino remoto, porque também não pode ser uma aula de 4 horas. Porque ninguém consegue ficar na frente do computador sentado, olhando para uma tela durante 4 horas, vendo uma professora falar. Então, como que a gente vai fazer com que essas aulas sejam mais atraentes para esse aluno, de modo que ele estar no computador durante 3, 4 horas, sem ser uma coisa sofrida, sem ser uma coisa difícil para eles, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, o semestre do ano passado, o semestre do ano fundamental na UFBA, foi um semestre técnico, para ver como que a gente ia fazer essas questões todas. Então, a gente criou disciplinas especiais para aquele semestre, que os alunos poderiam usar como disciplinas optativas, e a gente foi testando. Então, a gente juntou grupos de professores, a carga horária acabou sendo compartilhada, então a gente tinha professores, vários professores no mesmo componente, inclusive para dar ajuda nessa coisa do backstage mesmo, de ajudar na entrada da sala, de uma conexão, a minha conexão caiu, o outro professor continua para que o aluno não perca aquela aula, né? Porque milhares de coisas acontecem nesse caminho aí, né? E aí a gente fez esse ensaio e esse semestre a gente está oferecendo os componentes curriculares que foram possíveis de serem oferecidos de maneira remota, de maneira não presencial. Também na mesma modalidade, a gente tem mais de um professor, são vários professores no mesmo componente. A gente tenta ter pelo menos 2 professores na sala, na aula virtual, para evitar esses contratempos que podem acontecer. Então, pensar na elaboração dessas aulas de uma maneira diferente. Eu estou fazendo, na verdade, alguns cursos de uma plataforma que eu conheci na internet aí também nessa busca. Eu conheci em janeiro, eu estava de férias, conheci uma mulher que faz cursos para professores e ela ofereceu em fevereiro um curso de aulas remotas ativas, como criar aulas remotas mais ativas para promover o engajamento desses professores. Então, desses alunos. Então, eu fiz alguns cursos com ela e tenho implementado isso nas minhas aulas, né? Uma mestranda aí, Ingrid, que está aí online com a gente. Ingrid me ajudou na construção da última aula que a gente fez e foi assim, foi a nossa primeira aula nesse novo formato, com as experiências aí que eu aprendi nesse curso e foi muito legal, porque a gente ficou aí uns 4 dias nos encontrando, nos reunindo para a gente poder montar essa aula utilizando algumas ferramentas desses recursos de aplicativos, né, de tipo Google Forms ou a gente usou um que agora eu nem lembro mais o nome, porque a memória também no ensino remoto ela vai embora, tá? Com a
Tem que guardar no HD. Guardar no HD. Eu não tenho. Esqueci o nome do aplicativo, mas enfim, são vários que conseguem fazer, por exemplo, uma nuvem virtual em tempo real. Então, os alunos estão lá na casa dele digitando e eu estou projetando aqui para eles na tela a nuvem do que eles estão falando. Então, são ferramentas usando durante as aulas para que a gente não fosse tão puxada essas 4 horas de aula com eles e que nessa aula. Então, foi muito interessante. E essas ferramentas a gente foi aprendendo mesmo, testando. Uma aula dava certo, na outra. Nessa busca, Tá falhando né? um pouquinho. Talvez E tem esse bons sinal. resultados. Tá falhando de novo um pouquinho. Vocês estão ouvindo, pessoal? Acho que agora voltou. Pode ser, Gi, pode falar. Tá falhando ainda que a gente não tá ouvindo a voz. Então, foi, né? Agora, nessa... Quanto tempo a gente tem? 25 minutos. Pode falar, tô ouvindo. Pra gente agora, nesse processo de aula, então eu já falei do tempo que a gente precisa pensar. Promover o engajamento do estudante. E aí tem alguns desafios que são colocados nas câmeras, né? E isso realmente é ruim, chega a ser, eu posso dizer, desagradável, você dar aula para uma câmera fechada. Então a gente não consegue ver os alunos. É ruim para o professor? É muito ruim. É que nem sempre o estudante tem condições de abrir essa câmera. Porque às vezes ele divide o quarto com outras pessoas, às vezes ele está numa sala, num espaço que não é um espaço próprio para o dele e ele não tem condições de abrir essa câmera. Também abre a prerrogativa aí que tem esse viés, mas para o professor também é muito ruim, porque você acaba dando aula para um monte de bolinha com a inicial do nome da pessoa e você não tem nenhum feedback. Então, conta e o estudante responde lá no chat. Mas se você estiver projetando, você não vê o chat. Então, você tem que ficar com equipamentos, olhando para o chat em um e olhando para o negócio em outro, né? Então, é algo extremamente dinâmico e desafiador. Como fazer isso ao mesmo tempo? É bem complicado. Apesar de que a gente já dominava alguma coisa na tecnologia, mas a gente tem que ser... Eu, pelo menos, sou muito humilde nesse aspecto de descobrir que eu sou quase uma analfabeta digital. Então, foi difícil você aprender a mexer em tanta coisa ao mesmo tempo. Aprender a mexer em tanto aplicativo e em tanta... né? O ano passado, eu fiz uma palestra para o Congresso Brasileiro de Enfermagem e foi a primeira vez que eu fiz isso de maneira virtual, só que não era ao vivo. Eu tive que gravar um vídeo e mandar para o Congresso. A gente só estava virtualmente presente na sala para tirar dúvida no dia da apresentação do seu vídeo. Mas a sua apresentação era gravada para evitar esses percalços aí de internet, da pessoa e tal. E foi muito difícil, porque eu me vi sozinha tendo que tentar para gravar um vídeo que eu nunca tinha feito. Então, como faz isso? Apesar que eles mandaram um tutorialzinho de como a gente tinha que fazer, complicado. Você tem que falar em 1 minuto da sua palestra, num vídeo, tem que olhar para a câmera, ficar torta, não pode ver. Nunca fez isso, eu não sou acostumada com isso, né? É verdade. Então, foi difícil. E aí, eu acho uma tarde inteira gravando esse negócio, gravando não sei quantas vezes para dar 20 minutos de vídeo para poder mandar para o Congresso. Então, todas essas coisas, claro que depois dessa primeira experiência, a segunda já foi um pouco mais fácil e a gente vai pegando o jeito, mas no primeiro momento foi muito difícil. Então, a primeira aula que a gente deu, que eu dei, por exemplo, de maneira remota, foi muito ruim. Eu
ficava, meu Deus, nem eu tô gostando disso. Imagina quem tá assim. A gente não tem Imagina. ainda coisa de que Interatividade. começam a responder. Não tem a interatividade. E quando eles começam a responder, um tá falando, aí o outro tá falando também, aí você tem que organizar quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, sabe? É bem desagradável. É bem desagradável mesmo. Mas é o que temos. Então, a Alessandra está trazendo aqui que foi muito desafiador para ela, porque ela lecionou na modalidade online e disse que não foi nada fácil. Essa necessidade, né, da integração na modalidade online exige, na verdade, criatividade, que é o que você estava falando aí, né? Mas eu acho, Alessandra, que não é nem só criatividade, porque ela fala da criatividade do docente, mas eu acho que a criatividade do docente, a integração do discente, porque ele precisa, inclusive, se sentir parte desse processo, porque se não vai existir, né? Você acaba cumprindo, na verdade, a tarefa de estar ali presencialmente por conta das questões de frequência de aula, mas não tem esse link realmente do aprendizado, e é importante que a gente tenha, assim, óbvio, é uma responsabilidade grande do docente, mas que a gente também se sinta e faça parte, né, da integração quanto aluno, para que a gente possa fazer isso acontecer. E como ela falou, na verdade, é um desafio mútuo, né? E a gente precisa entender que nesse momento eu preciso estar de um lado como aluno, alguém do outro lado quanto professor, mas que essa empatia é necessária, né? Isso, professora? mas por isso que eu comecei a minha fala falando que a gente não pode tirar de foco que a gente está falando de ensino remoto no meio de uma pandemia. Então, ter essa motivação por parte dos alunos, esse engajamento por parte dos alunos no meio dessa pandemia é bem complicado. E eu vou te dizer, eu recebo muita mensagem, meu grupo tem 27 estudantes e tem demandas das mais diferentes ordens, assim. E teve estudante falando, eu não tenho condições de acompanhar a aula. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu tô usando o telefone que eu divido, que é o mesmo telefone que eu uso para fazer as aulas remotas da minha filha. Então, se coincide no horário, como que eu faço? Eu não tenho 2 aparelhos telefônicos. Eu só tenho um. Então, como é que eu faço para a gente dar conta disso, né? E isso precisa ser pensado, porque além disso, gente, a gente tem pessoas trancadas em casa por causa do isolamento social. Então, para mim, pessoalmente, um grande desafio no início da pandemia foi separar os tempos entre os tempos de trabalho e os tempos de casa, os tempos domésticos, que muitas vezes não são respeitados por nós mesmos, pelos próprios colegas, né? Eu comecei a perceber que eu estava trabalhando na UFBA interruptamente, porque eu acordo de manhã, 7 horas da manhã, e tinha 130 mensagens no meu WhatsApp. Eu falava, gente, esse povo não dorme? Aí você perde metade da sua manhã respondendo mensagem de quem não dormiu e ficou te mandando de madrugada. Aí eu falei, tem uma coisa errada nesse negócio. Se lá na UFBA eu entrava para trabalhar às 8 e saía às 18, por que aqui na minha casa eu vou trabalhar 24 horas? Por que o meu WhatsApp agora virou uma extensão da universidade? Todo mundo fala comigo no WhatsApp. Não pode ser assim. Cadê aquele tempo deu 18 horas, eu falo com você amanhã? No início da... Sim, pois é. Muito estressado, motivado. E os alunos também. Eles também estão passando por isso. Essas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, sim, porque tem muita gente passa, porque os pais estão sem trabalhar. Essas pessoas estão vivenciando nossas vizinhos, parentes que conhece, uma enxurrada de notícia negativa, porque também temos um outro agravante, que não basta ser só o ensino remoto na pandemia. É o ensino remoto na pandemia no Brasil, governado por Bolsonaro. Que aí é outra situação. Então, todo dia a gente acorda com uma porrada de coisa negativa, certo? Então, como é que esse aluno vai chegar e falar, ai, vamos, professor, agora vamos assistir uma aula de gestão, eu estou empolgadíssimo para discutir isso. Super! Verdade. Estou animado, acordei animado. Não dá, gente. Então, Sueli a gente falando tem que são os distratores, né? Tira qualquer modo de concentração, e é verdade, né? E é normal, e eu acho que é super normal.
Eu acho que é super normal que as normal. pessoas estejam passando por momentos de ansiedade, é normal que a gente esteja passando por momentos de tristeza, é normal que a gente esteja passando por momentos diversos, porque nós estamos sim numa situação muito difícil, muito delicada. E os estudantes também. Então, como que a gente faz isso? As meninas brincam, eu brinco muito com as meninas no grupo do WhatsApp, porque elas mandam um monte de perguntas, falam, gente, calma, calma, assim, a agonia de amanhã ainda não entrou no grupo. Vamos por partes. Porque se. Ah, professora, mas e aí? Mas assim. E a avaliação do final do semestre vai ser como? Eu falo, calma, gente, nós estamos em maio. A agonia dessa semana é essa atividade. A da semana que vem a gente discute na semana que vem. Porque daqui até a semana que vem, muita coisa pode acontecer. Então vamos Exatamente, por exatamente. partes, porque senão a gente é louco. Aí elas escutam na televisão que o prefeito disse que vai liberar a aula. Aí começa no WhatsApp. E aí, professora, a gente vai voltar a aula? Vai começar que dia? E já tem alguma coisa? Porque eu ouvi dizer não sei aonde que um estudante de não sei É, quem falou, não sei o quê. Eu falava, gente, vamos respirar paz, vamos todo mundo devagarzinho, que tudo vai dar certo. Porque senão a gente enlouquece. E no início da pandemia, a gente não tava com esse filtro. Então era portaria, era tanta medida, era tanto não sei o que no grupo, era tanto grupo de WhatsApp, era tanto link de reunião, que eu falei, gente, esse negócio é demais. Eu mesmo baixei o negócio do WhatsApp no meu telefone que fica lá com uma mensagem automática. Pá, mandou mensagem, só vou responder no final da manhã. Porque eu comecei a ver que eu não trabalhava mais. Eu passava a manhã toda respondendo no WhatsApp. Porque o povo esqueceu que existe uma coisa chamada e-mail. Agora tudo é o WhatsApp. Manda livro mensagem por WhatsApp, importante, pelo WhatsApp. Ninguém lê. Você está no mercado, chega uma mensagem lá de um livro, você olha, depois aquela mensagem já se perdeu. Não vai voltar nela. Eu nunca mais volto nela. Acabou. E aí eu falei, não. Então, esses tempos são muito difíceis de você administrar remotamente, né? E para o estudante também. Eu tenho um relato de alunos que falavam assim, professora, eu tinha meu horário de ir para a faculdade. Então, eu sabia que todo dia de manhã eu estava na faculdade. As minhas coisas de casa eram feitas à tarde. A minha filha, meu marido, tal, eu administrava à tarde. Agora eu estou dentro de casa. Como que eu falo para minha filha que eu estou em aula, que ela não pode falar comigo agora? É difícil. Então, é uma mistura, porque já que você está em casa, você faz o almoço no horário que você está fazendo aula. Já que você está em casa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, misturou tudo. O espaço da vida privada com a vida pública ficou uma coisa só. E é muito difícil separar isso, esses tempos, né? Se a gente não tiver. Eu tenho uma situação muito privilegiada, porque eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu não tenho ninguém me saco. Então, eu organizo meu tempo dentro do que eu quero. Se eu não quiser fazer almoço hoje, eu não faço. Mas para as minhas estudantes que são mães e que são casadas e que têm a avó morando com elas, a mãe morando com elas e que tem uma estrutura que elas precisam dar conta, como é que é isso? Então a gente tem que ter a sensibilidade também de entender que não dá para ser como era antes. Ah, mas ela tem que estar aqui disponível. Mas antes, quando ela vinha disponível, a própria família dela entender que ela estava na faculdade. Só que é verdade. tem gente Falhou um pouquinho de novo, Gi. tirando dúvida, tem gente pedindo coisa. Como é que a gente faz? Se a gente mesmo não consegue respeitar esses tempos, Tem né? uma colocação, tem uma colocação aqui da professora Bárbara que fala que ela está até meio comovida com o que você está falando, porque ela achava que era só com ela que as coisas aconteciam dessa forma, que é muito importante, né? Tá entendendo que é uma vivência realmente, né, de que todas as pessoas estão passando por isso, e é muito bom ouvir, na verdade, você falando que isso tem acontecido mesmo. Que é uma excelente pontuação e é importante. Eu tenho até um exemplo. Tenho duas adolescentes em casa, mulheres, na verdade, né, que agora estão entrando na faculdade, e que tem essa dificuldade como é que chama, de fixar o aprendizado pelo remoto, porque é muito mais complicado. Mas eu acho que um ponto que você traz, Gisele, assim, uma dúvida minha, inclusive, assim, uma coisa é a gente tá, como é o meu exemplo de casa, ter duas adolescentes que estão iniciando. E a minha visão e o que elas me passam é que é tipo assim, eu passei um ano, né? Elas passaram um ano em casa, enfurnada dentro de casa, tentando viabilizar outras coisas. Veio, na verdade, a possibilidade de iniciar um estudo, mesmo que remoto, então, ou seja, tentou dar um up de uma outra forma. Mas
como é que você vê isso para quem está no final da formação? Né? Enquanto hospital universitário, eu vi que a gente teve muita dificuldade de fazer essa integração acontecer. Como foi isso na sua vivência, assim, né? Uma coisa a gente está trabalhando com a graduação no início, mas outra é o processo final de formação, que acabou, né, tendo algumas pontos bem complexos. Fala aí um pouquinho para a gente. Já vou te dar um spoiler. Nós estamos, foi aprovado, deve sair ainda essa semana aí, né, esse semestre ainda, um artigo que a gente publicou na revista Naneri falando dos desafios do estágio curricular. Na formação aí, né, que o estágio curricular, que são os últimos semestres aí dos cursos da saúde, né, que é o que a gente tem aqui, eles foram tratados de uma outra forma. Então, lá no início da pandemia, a gente viu uma série do governo federal inclusive incentivando que esses estudantes fossem ao serviço de saúde. Estudantes fossem ao serviço Falhou um pouquinho, Gi. de saúde, Que os... para trabalhar, incentivando que os estudantes fossem ao serviço de saúde. Né? Eles publicaram algumas portarias que diziam, permitiam, por exemplo, do estágio curricular, para que esse estudante se formasse e pudesse ir logo adentrar o sistema de saúde para trabalhar. Então, a gente estava no início da dificuldade de aquisição de EPI para quem já é profissional, que já sabe enfrentar situações, né? Que tem uma outra vivência, que tem uma outra experiência. EPI garantido nem para o trabalhador, imagina para o estudante. Então, nós não fomos a campo com estudantes de graduação do estágio, porque a gente entendeu que não era seguro, era um momento ainda de bastante do CPI. Então a gente não foi, mas no segundo semestre começou toda uma discussão dentro da universidade. Como é que eles seriam feitos, como que a gente ia minimamente alguma segurança e tem os porque lá na pandemia os bloquearam o acesso a qualquer tipo de exceto os das residências, porque entende-se que o estudante da residência ele já é profissional, né? Já é um profissional formado, mas o estudante de graduação, seja ele de que nível fosse, no final do curso, do meio do curso, foram barrados no serviço de saúde. Então, a partir do segundo semestre, a gente começou a ter essa discussão de como retomar esses estágios curriculares, porque a gente sabia que eram estudantes que estavam aí, faltando só o estágio, que eram 2 semestres, para aluno que faltava só um semestre de estágio para poder se formar. A gente precisa de novos profissionais dentro do sistema de saúde e essas pessoas estão paradas. Então, como fazer? Lá na UFBA, a gente fez toda uma discussão com o comitê da universidade para todos os cursos da área da saúde. Dentro da escola de enfermagem também foram inúmeras reuniões, inúmeras discussões sobre como fazer. E a gente retornou no final do ano, mais ou menos no final de outubro, início de novembro, com o estágio curricular tanto da área hospitalar quanto da atenção básica. A gente utilizou como critérios para que o estudante fosse a campo estudantes que estivessem só e exclusivamente só dependendo do estágio curricular. Então, ele não poderia estar devendo nenhuma outra matéria. Se ele tivesse devendo qualquer outro componente, ele ia cursar, aproveitar o semestre suplementar e cursar o que ele estava devendo para depois ir para o estágio. Então, nós identificamos os casos, conversamos com os estudantes que tinham interesse, porque também o estudante não era obrigado a fazer, porque ele podia não querer ir, se sentindo inseguro, enfim, como é que ele faria isso. A partir dessa lista dos estudantes que queriam fazer o estágio, que se colocaram para fazer, a gente fez a testagem inicial de todos os estudantes na faculdade de farmácia, estudantes e professores. Eu fui com um grupo de estudantes para o estágio curricular na atenção básica. A gente fez algumas capacitações de biossegurança na escola de enfermagem com eles de maneira presencial, de como usar a EPI, como tirar, como colocar,
quando Muito chegasse em importante. casa, o que botar a roupa, como lavar o sapato, o que não levasse bolsa. Era um negócio bem, bem punk. E fizemos também o contato com as unidades que iam receber. Então, a gente diminuiu o número de alunos por unidade. Na atenção básica, por exemplo, com cada equipe de saúde da família, eu fiquei na Coutos. Eram 4 equipes de saúde da família, então eu fiquei com 4 alunas, cada aluna ficava com uma enfermeira, porque tinha um consultório separado. Então elas ficaram. A gente fez a redução de carga horária de acordo com que emanava a portaria aí do governo federal, que permitia 100% da carga horária de redução dessa carga horária, né? Então a gente fez essa redução de carga horária. E além disso, a gente fez também uma modalidade dessa carga horária, a gente utilizou para atividades lindas, eram produto, entregar. O meu grupo fez 2 podcasts via WhatsApp na unidade, já que a gente no momento que não dava para fazer atividade de educação e saúde com os grupos dentro das unidades, né? Então a gente fez vários cartazes educativos também em formato, os agentes comunitários estavam utilizando via WhatsApp para orientar sobre a Covid, não só sobre a Covid, a gente está de saúde como um todo e não apenas na Covid, porque parece que de repente não se adoece mais de outras coisas. Nada. Covid, né? Só tem Covid. Todas as atividades que compõem a unidade de saúde da família, né? Só que a gente não fez atividade de visita domiciliar, porque isso estava suspenso, não tinha como a gente fazer esse tipo de visita, perdas. Você perde a possibilidade de fazer ações que, numa situação normal, eles estariam fazendo. Mas, nesse acredito que nunca é possível ganhar sempre. A gente sempre perde. Nunca é possível ganhar. Então, eu falava muito isso nas reuniões. A gente tem 10 semestres de formação. De 25% de uma carga horária que ele vai ser um péssimo enfermeiro, porque ele não investiu 5% disso. Eu acho que não é bem assim. Então, nem eu, nem você, nem ninguém tem ideia de quando é que isso vai acabar. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Porque se a gente for esperar ficar tudo como era antes, que eu acho que nunca mais será, a gente não volta para campo. Então, naquele momento, era melhor ter o estudante em campo com essas vidas do que a gente não ter. Oi? Verdade. Essas limitações, na verdade, que a gente pode tentar ajustar da melhor forma possível, né? Minimizando as perdas, do que ele não ter nada e a gente acabar sendo prejudicado no futuro muito próximo, né? Porque realmente a gente não sabe quando isso vai acabar e precisam ser feitas algumas... O que não dá para ficar parado. Eu acho que esse ponto que é bem importante, com certeza. Então, agora, no estágio curricular, foi isso que a gente fez. Colocou o estudante, a gente fez no mês passado, esse mês vai começar também, o estágio curricular, tanto da área hospitalar quanto da rede de atenção básica, usando todos esses critérios de poucos alunos por campo, com todo esse protocolo de biossegurança. A universidade forneceu os equipamentos, então teve todo um atraso também, porque a gente precisou fazer licitação para compra de equipamento de proteção individual. Esses equipamentos chegaram já em outubro, então a gente fez os kits, separou para os alunos, cada aluno recebeu um kit com álcool gel, a gente calculou quantos dias eles vão para campo, tantos dias, então tantas máscaras, tantos não sei o quê, tantos aventais, era um sacão. Nisso o colegiado aí, o Lúcio, sempre muito prestativo, e foram semanas de trabalho com isso. A gente fez documento que os estudantes
liam e eles tinham noção do que eles precisavam. Então, todas as orientações que a gente fez no treinamento de biossegurança, eles receberam também por escrito. Então, eles deram ciência de que estavam recebendo, de que tinham sido orientados sobre como seria isso no campo. A gente monitorava essas criaturas aí o tempo todo, né? Se estava sentindo alguma coisa, se tinha uma tosse, sabe? Qualquer sinal ou sintoma que você por acaso tiver, vocês notificam a gente estava acompanhando. A gente fazia visitas a esses alunos nas unidades semanalmente. Então, foi também um momento de muita troca, porque a gente foi, conseguiu ir visitar esses estudantes, a gente ia para o estágio e visitava toda semana para ver como é que as coisas estavam acontecendo, como é que estavam indo. E graças a Deus, a gente não teve nenhum caso de estudante contaminado, a gente não teve nenhum percalço, todo mundo concluiu direitinho. E pronto, já teve a colação de grau e esse povo já está aí formado, trabalhando. Então, esse semestre a gente começa de novo esse desafio. No nosso caso, do componente de gestão, a gente fez uma adequação e a gente tem feito as atividades de maneira remota. Né? A gente tinha no formato inicial, as práticas eram presenciais 2 vezes na semana, mas agora nós estamos fazendo isso de maneira remota. Então, nós negociamos com os campos de prática. O meu grupo está fazendo prática no Hospital das Clínicas e a gente negociou com os grupos do Hospital das Clínicas e tem feito como o hospital tem trabalhado em outros aspectos. São as reuniões administrativas são feitas de maneira virtual e participa de maneira virtual. E eles estão trabalhando em produtos. A gente pactuou produtos que estão sendo desenvolvidos e eles estão fazendo isso no aconchego do celular. Então, não tem sido... Não é o ideal, claro, porque a gente perde a relação, né? E quando a gente está falando da formação de enfermeiras, a gente sabe que a enfermagem, né? Como qualquer profissão da saúde, é uma profissão relacional, onde eu preciso ter esse contato com o usuário, eu preciso ter o contato com os outros membros da equipe multiprofissional. Ela se desenvolve dessa forma. Então, fazer isso de maneira remota é extremamente prejudicial, eu acho, em determinada medida para a formação, mas é o que a gente tem hoje. A gente não pode pensar numa outra modalidade. O que a professora Rosana está falando aí do desmonte da universidade pública, e é fato. E aí eu acho que agora a gente começa uma nova discussão dentro da... Ilane, estudante de nutrição. Daqui a pouco vai estar aí também. Deve estar cheio de problemas também na formação aí na universidade. Eu acho que é muito... Uma coisa que a gente precisa parar para pensar é o que vem daqui para frente. Porque com essa coisa do ensino remoto, com essa coisa da distância, a gente tem que ter muito cuidado para que não venha o discurso que a gente vem lutando contra ele aí há muito tempo, do ensino à distância para a enfermagem. Exato. E aí, a gente estava fazendo no período da pandemia, então vamos continuar todo mundo assim? Não pode ser bem assim. Nós temos uma profissão... Eu ia perguntar exatamente isso. Nós temos uma profissão que depende, né, de prática. Não dá para você aprender tem algumas habilidades e competências que você precisa desenvolver para ser um profissional de saúde, e especificamente ser uma boa enfermeira, que não dá para ser feito de maneira virtual. Você precisa estar ali. Você precisa estar no dia a dia do trabalho, no envolvimento com as equipes. Você precisa estar no envolvimento com outros pares, com outros profissionais, com o usuário, com a comunidade, e não dá para fazer isso à distância. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso de que já que está remoto, vamos continuar todo mundo à distância, está tudo certo, como se fosse o melhor. Acho que não é. Nos adequar e nos adaptar ao que está acontecendo, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Ninguém tem previsão disso. Dá o mundo para esperar que vá. Então, a gente está se adequando em cima disso. Sueli está trazendo que essa reinvenção é, na verdade, um enfrentamento necessário, né? Mas que a gente precisa seguir vencendo as novidades. Só que aí eu acho que vem na fala da sua colocação, e era esse um dos pontos que eu ia te perguntar, que há um tempo atrás a gente vivia a história de que algumas universidades poderiam trabalhar com o ensino remoto, que poderiam, inclusive a própria enfermagem, né? A gente viu isso, eu lembro que eu fiz uma disciplina aí na UFBA de gestão, e que um dos temas foi exatamente isso, né? Essa história do ensino EAD, do ensino remoto, de como trabalhar as questões relacionadas à saúde
né, nessa vivência. E aí vem a pandemia para trazer isso, entre aspas, numa obrigatoriedade, e a gente está falando o tempo todo aqui da necessidade da vivência e da possibilidade de que isso se perdure, né? Mas como caracterizar esse tempo, né? Essa temporalidade insegura ainda que a gente não sabe, sem deixar com que as coisas necessárias, como você colocou aí, em alguns alinhamentos, eles foram bem específicos para caracterizar a necessidade do presencial, trabalhando a história dos testes, da vacina, da precaução, né, de toda a movimentação que foi feita, que eu acho que esse é o ponto principal, prevenção antes de qualquer situação, e enfatizar a necessidade de que tenha realmente, até porque enfermagem é acolhimento, é cuidado, é toque, né? A gente fala muito sobre isso e como fazer isso, né? Em que momento a gente vai ter que dizer, até aqui a gente pode seguir, até aqui a gente pode ir, mas em que ponto a gente vai dar esse segmento na necessidade presencial, né? Não, a gente precisa fazer as atividades presenciais, entendeu? A questão e que a gente vem discutindo isso dentro da escola de enfermagem, dentro da própria UFBA, de maneira muito intensa sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente reconhece a necessidade de voltar para dentro dos serviços de saúde, porque a gente também não pode perder de vista nosso papel enquanto formador de profissionais para o SUS, no momento de pandemia. Então, a gente precisa de profissionais de saúde formados. E nós reclamamos. Então, assim, não entrar em campo com os estudantes é não ter enfermeiros. A gente já discute isso. Como é que vai ficar esse representante de profissionais de formação, de enfermeiros, de nutricionista, de fisioterapeuta, médico, enfim, para o sistema com essa parada de 1 ano e meio já. Nós estamos falando de 1 ano e meio. Né? Vai ter uma repercussão vamos dizer assim, na linha de montagem de profissionais de saúde aí, sensível, claro que sim. Mas a gente não pode fazer isso de qualquer jeito também. Eu não posso pegar os estudantes e vamos todo mundo para o campo e se contaminar, contaminou. E a gente vai morrer mesmo, como diz o presidente, tanto faz. Vai todo mundo para campo e a gente vê o que é que dá. Porque a gente não pode também esquecer que essas pessoas moram com outras pessoas. Exato. Né? Então, voltar para casa significa levar o vírus para pessoas que ainda não tomaram vacina, para pessoas que têm outras, que têm comorbidades e que eu posso colocar em risco, né? Então, são situações muito complexas e que precisam ser tratadas com carinho, com parcimônia, como diz uma amiga minha. Tem que pensar com calma, não dá para ser muito assim. Agora, ninguém aqui está desobrigando a necessidade da formação presencial para a área da saúde, sobretudo. A saúde é coletiva, ela se faz num processo interrelacional entre o profissional e o usuário, o profissional e os outros profissionais. Isso é fato. Não tem como a gente fazer isso de outra forma. Eu não tenho como cuidar de maneira virtual, fazer um curativo virtualmente. Fazer um processo de imagem pela internet, né? Tanto é que, apesar do risco, da pandemia, de toda a dificuldade, nenhum trabalhador da saúde deixou de ir. Exatamente. Né? Nenhum trabalhador da saúde deixou de ir. Só que a gente também não pode pegar, a Rosana está colocando aí, o espaço da universidade num convidário. Enche os estudantes, porque eu tenho professores... Ela coloca o espaço da universidade... Ele é vital para a formação do profissional e a gente não pode deixar isso, né? E vai muito além, na verdade, das questões técnicas e não pode deixar transformar num convidado. Concordo plenamente, acho que é bem por aí. E aí todo mundo falou assim, mas volta com... A gente pensou em muitas possibilidades. A gente volta com menos alunos. Ok, mas estamos falando, lá no nosso caso da escola, são 10 semestres. Então, são 10 turmas. Por menos alunos que tem em cada turma, vamos colocar 20. Nós já estamos falando de 200. Com certeza. Mais os técnicos. Não tem como, gente. Se volta presencial, não existe esse negócio de não vai ter, não vai cruzar ninguém, a gente não vai estar... Não tem como, não existe isso. Então, a gente precisa garantir vacina para todo mundo, porque você consegue começar a pensar em voltar às atividades, mas sem vacina... Porque eu acho engraçado algumas discussões que as pessoas falam, não, mas a gente vai voltar com todos os protocolos. Aí eu fico pensando, quais são todos os protocolos? Me expliquem para ver se eu consigo entender.
atender. Quando eu vejo, assim, por exemplo, a coisa na televisão dizendo assim, vai voltar o funcionamento de bares e restaurantes com todos os protocolos. Qual é o protocolo que você num restaurante, por exemplo? Que a pessoa está sem máscara. Máscara? Pois é. Então, assim, você hoje tem uma noção melhor de como é que o vírus se transmite. Você pode ser para as mesas de maneira de maneira muito real, muito racional, numa pandemia. Falsa ilusão de que todos os protocolos, de que você tem álcool gel na entrada do shopping livra você do Covid. Mas, de fato, concretamente, não é assim que funciona. Nas universidades também não. A gente vai fazer todos os protocolos na UFBA. Quais são os protocolos que a gente vai fazer na UFBA? Porque eu não preciso estar dentro do elevador com 20 pessoas, não. Eu basta ter uma contaminada no elevador comigo, porque tá lá a plaquinha, né? Em alguns lugares. Só 3 pessoas dentro do elevador. Aí eu fico pensando, mas qual é a diferença de 3 e ter 4 se eu só preciso de uma contaminada? Exatamente. Não pode Ele traz, na verdade, Gisele, que esse Entendeu? realmente é um desafio, né? Ensinar a conviver com o que hoje é realidade, né? Que a gente vai precisar realmente fazer isso, com que isso aconteça, e que vai preparar para, inclusive, melhorias, né? Da prática, pelas próprias fragilidades que a gente já tem, né? Até porque pegou todo mundo dentro de uma surpresa, num susto. Bárbara está falando que a prática, com certeza, é complementar, é essencial, até porque são situações, né, que a gente sabe da convivência do todo. Eu vou pegar o gancho do que você está falando aí dessa hora da prevenção, né, do ter ou não ter contaminação e tal. Todas essas. E aí traz um pouco o que a gente está falando do ensino remoto, da construção, de saber as dificuldades, os desafios em relação a isso, mas também traz, é uma discussão que eu queria entender, assim, como ensinar, por exemplo, remotamente para os alunos, que todas essas práticas precisam, inclusive, ser vivenciadas quando a gente voltar à prática presencial. Ou seja, como você falou assim, né? A gente foi para a atenção básica, precisou trabalhar as questões preventivas, o ensinar a desparamentar e paramentar, o uso da máscara, o uso não sei o que lá, né? Preparou o aluno para estar dentro do campo, até porque tinham algumas iniciativas e tratativas excelentes. Porém, como trabalhar isso virtualmente? Porque eu acho, a gente, né, já tem algum tempo, como é que eu vou fazer? A gente aprendeu isso na prática, né? A gente tem essa vivência do anterior. E quem está chegando, né? Como é que a gente passa para ele a importância dos processos de prevenção, a importância de quando isso tudo acabar, que confesso será o mais breve possível, apesar de, né, não ser tão, mas que ele precisa ir para a prática sabendo tendo, né, a consciência, a necessidade de vivenciar as medidas preventivas que nunca deixaram de existir, né? Em Flores, lá atrás, na sua caneca aí, que eu já estou apaixonada, né? Já estou de olho nela, mas tudo bem. A gente já tinha aprendido isso, né? Em relação aos controles de infecção. E agora, como fazer, né? O que a gente precisa passar para esses alunos para que a gente possa minimizar esses problemas posteriormente. Na verdade, assim, cara, eu acredito que a questão da prática vai passar. Pelo menos assim, os próprios alunos têm consciência disso. Eles têm necessidade, eles reconhecem a importância de irem para a prática. Tanto que a gente não teve grandes dificuldades de negociar com os estudantes o ajuste dos componentes curriculares. Porque eles mesmos falam, não, professora, a gente não quer fazer para dizer que fez, Ótimo. entendeu? Eles querem, mas também tem o medo de se contaminar, o receio de levar isso para dentro de casa, enfim. Então, eles também entenderam que isso é um processo. Então, os estudantes mais para o final do curso têm a ansiedade de, eu preciso me formar, e agora, quando é que eu vou me formar? E blá, 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 blá. Aí, um dia, eu falei com as minhas alunas de gestão no semestre passado, eu falei, gente, para aí. Vou só te interromper um minuto, gente. A gente já está no ponto, mas como toda live, né? A gente vai e volta. Eu vou fechar aqui agora, Gisele. Vou te chamar de novo para a gente dar continuidade nesse capítulo aí que você vai falar agora, trazendo a frase, inclusive, de Sueli no ponto importante, que a gente precisa, na verdade, tornar medular essa conscientização, né? Da necessidade de que as práticas precisam ser envolvidas. Então, eu vou pedir para a gente voltar, tá certo? Estou só finalizando e vamos voltar lá, ok? Vamos lá.